Uma montanha imponente. Foi aqui que o escoteiro Marco Aurélio Simon, de 15 anos, desapareceu há quase 40 anos. Localizada no interior de São Paulo, a cerca de 207 quilômetros da capital paulista, a cidade de Piquete abriga pouco mais de 12.500 habitantes, segundo estimativas do IBGE. Com forte influência militar, marcada pela presença da Escola de Especialistas da Aeronáutica, o município é conhecido por sua tranquilidade, clima ameno e belas paisagens da Serra da Mantiqueira. Piquete faz divisa com cidades como Cruzeiro, Lorena, Guaratinguetá e além de municípios mineiros como Delfim Moreira e Marmelópolis, evidenciando sua posição estratégica entre São Paulo e Minas Gerais. Pegamos a estrada Itajubá a Piquete em busca de respostas. O caso do desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio ainda intriga e levanta muitas perguntas sem resposta nesse quebra-cabeça. Ao longo do caminho, conversamos com moradores e especialistas e pessoas que participaram das buscas, tentando entender o que fato aconteceu naquele dia. Há mais de 3 décadas, o mistério permanece vivo na memória de quem vive na região e daqueles que acompanham o caso até hoje. E pelas curvas da estrada que liga Itajubá a Piquete, iniciamos a nossa apuração sobre o desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, ocorrido em 1985, na região da Serra da Mantiqueira. O caso, um dos mais enigmáticos do país, ainda desperta questionamentos há quase 40 anos depois. Nossa equipe foi em busca de documentos, testemunhos e locais chaves para tentar entender o que aconteceu naquele dia e por que até hoje Marco Aurélio nunca foi encontrado. Bom, viemos aqui na cidade de Piquete hoje conversar com o jornalista Rodrigo Nunes. Ele é historiador também e ele também é o autor da trilogia Operação Marins. É uma pessoa responsável que está há quase 40 anos também, na descoberta e tentar desvendar o mistério sobre o sumiço e o desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio. Então vamos perguntar para ele, nesses quase 40 anos, qual é a experiência, e por que ainda esse mistério não foi desvendado. Então, eu agradeço primeiramente a oportunidade em falar sobre esse caso, porque o objetivo do meu trabalho sempre foi manter a história viva para que ela não caia no esquecimento. E respondendo a esse seu primeiro questionamento, são 40 anos e são 40 anos de buscas, em momento algum, nessas 4 décadas, houve, principalmente por parte da família, qualquer momento em que não se pensou em procurar pelo Marco Aurélio. Agora, sobre a história, os acontecimentos, os fatos, nós temos que considerar que ainda é um quebra-cabeça. Ainda há peças nessa história que não se encaixam. E aí é preciso pensar, é preciso continuar com as investigações, inclusive da parte das autoridades. Quando o caso foi reaberto agora em 2021, foi uma conquista. Uma conquista porque, passados mais de 30 anos, o Ministério Público se mobilizou e as autoridades então entenderam que era o momento, que era o fato de reabrir para que as novas informações pudessem ser averiguadas. Recentemente, o caso Marco Aurélio foi reaberto em abril de 2025, após o vazamento de um áudio que indicaria a possível localização do corpo do escoteiro, desaparecido desde 1985. O conteúdo do áudio trouxe novas pistas e reacendeu as investigações em torno de um dos casos mais emblemáticos do Brasil. O jornalista Rodrigo Nunes dá mais detalhes sobre este conteúdo.
Ô mãe, benção. Aqui você tá sabendo que descobriram a história verdadeira do Marco Aurélio, aquele um que sumiu no pico aquela vez? A filha do Afonso morreu faz 3 dias, do Afonso Gídio. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Aí, nisso que ele matou, e sumiu o João. Depois de um tempo, acharam ele enforcado no meio do mato. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. E passou um tempão dormindo em cima lá do Marco Aurélio de Cazé. Aí onde foi a polícia não descobriu. Aí depois de um tempo ele desmanchou a tapera dele, mudou para outro lugar e fez uma igrejinha no lugar. Agora diz que a polícia já teve lá, já bloqueou o lugar lá e vai vir uma polícia lá de São Paulo para descavar lá onde era a casa para achar a ossada do Marco Aurélio. Esse tempo tudo o Afonso, na época lá, o Afonso deixou o Marco Aurélio enterrado no quarto dele. Uma das filhas do Afonso pegou Covid e morreu de Covid. Maria, né? Ela estava internada, entubada, numa UTI, sem condições de fazer qualquer tipo de declaração. Para tentar desvendar, ou melhor, para fechar a história, né? Colocaram palavras na boca da morta. Ela não fez declaração alguma na UTI. Eu entrevistei o viúvo e fui questioná-lo. Por um acaso, a sua mulher falou antes de morrer que o Marco Aurélio estava enterrado embaixo da cama do seu sogro, do Afonso, e que o João Carlos, filho do Afonso, que era o que tinha problemas mentais, teria matado o Marco Aurélio para encobrir esse crime. O pai deu um jeito de enterrar o corpo embaixo da sua cama. Ô Rodrigo, inventaram essa história porque é o desfecho perfeito. Você monta o quebra-cabeça e fala, tá aqui, o final da história tá pronto. E envolve a família do Afonso. Com relação a esse ponto, isso é preciso ficar esclarecido. Só que a história, meu amigo, você não tem controle sobre ela. Uma vez que você fala, você não tem controle de onde é que aquilo que você está falando vai chegar, e para quem vai chegar e de que forma vai ser contada. Essa história chega em Marmelópolis, e ela chega na boca do povo. E um servente de pedreiro está lá em Marmelópolis, ele pega o WhatsApp, pega um grupo de família e narra a história para a mãe. Falando para a mãe de uma maneira muito simples, no linguajar bem caipira próprio deles. E ele vai contando e narrando, olha mãe, foi assim, ó. Até porque esse servente pedreiro, a família dele conhecia muito a família do Afonso. Então, ó, o Afonso matou. Aliás, o filho do Afonso matou e o Afonso enterrou. E ele conta isso. Só que alguém do grupo da família vaza. Pega o áudio dele e vaza. Isso fez o barulho na imprensa. Tomou tempo da polícia? Tomou. Por um lado, porque a polícia chegou nele, lá em Marmelópolis, e falou pra ele, você saiu com isso da onde? Ué, escutei na rua. Só peguei, apertei o botãozinho ali no WhatsApp, contei no grupo da família. Mas isso aí é conversa de rua, é conversa que eu escutei. Mas você prova? Não provo nada, só escutei. Nesse ponto, tomou tempo da polícia. Pelo sim, pelo não, o que tem de benefício nisso? As autoridades foram obrigadas a reabrir o caso, que até então estava arquivado.
Uma das linhas investigativas que foi desenvolvida, que vem sendo investigada, e todas estão abertas, uma delas é que ele possa ter falecido aqui nessa área e o corpo dele está aqui na área. E em busca de entender melhor os desafios e belezas da expedição ao Pico dos Marins, conversei com o guia turístico Lucas Peixoto, que é CEO da Peixoto Expedições. Durante a entrevista, ele compartilhou detalhes sobre o percurso, os pontos mais exigentes da trilha e os cuidados indispensáveis para quem pretende encarar esta aventura. Lucas também me guiou via as mídias sociais por parte da trajetória, explicando as características do terreno e mostrando na prática por que o Pico dos Marins é considerado um dos roteiros mais desafiadores e encantadores da Serra da Mantiqueira. Fala galera, chegamos aqui no Pico dos Marins mais uma vez. Foi uma subida incrível, um nascer do sol maravilhoso. Mas melhor do que falar, eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo! E agora pé esquerdo lá em cima, no degrau de cima, isso. E aí, 100%? 100%, bora pra próxima. Estamos aqui com o Lucas, ele é CEO e guia da Peixoto Expedições. Ele já conhece bastante da área do Pico dos Marins e ele vai estar falando um pouco pra gente sobre o Pico dos Marins. A primeira pergunta que eu quero falar para ele é o seguinte, né? Se ele conhece bastante a área ali do Pico dos Marins e se já teve outros acidentes como esses de desaparecimento, como que é a trilha, clima e tudo mais. Bom, Washington, primeiramente queria agradecer por estar aqui, né? Te ajudando aí com essa matéria a respeito do Pico dos Marins. Trabalho já há 20 anos, né, no Pico dos Marins como guia. Hoje eu tenho a minha empresa, Peixoto Expedições. O Pico dos Marins ele é uma montanha com 2.422 metros de altitude, né? O terreno lá ele é bem rochoso, tem muitas rochas, então assim, é um trecho de muita dificuldade para a gente fazer a trilha até o cume da montanha. É uma trilha que exige um bom condicionamento físico, né, para quem quer fazer e para quem quer conquistar o cume do Pico dos Marins. Uma região muito fria, né, a temperatura cai bastante à noite, às vezes fica até menos 5 graus, menos 6, menos 7, depende do dia. E é uma trilha que tem que ter um guia, né, porque não é fácil, tem muita bifurcação durante o percurso de trilha. E não é para qualquer pessoa, né? Para quem tem problema de saúde, por exemplo, não pode fazer a trilha até o cume. Porque, como eu te disse, é um passeio que exige muito do nosso condicionamento e do bem-estar de saúde nosso também para estar alcançando o cume. Você tocou num ponto aí dizendo sobre preparamento físico, né? Quando o menino ele sumiu, basicamente ele tinha mais ou menos 15 anos de idade, né? Isso, Marco Aurélio. É isso, 15 anos de idade. Nos bastidores você falou para mim que seria mais ou menos para subir mesmo até o Pico dos Marins entre 6 a 8 horas para subir até mesmo o cume do Pico dos Marins. Você acha que uma criança com 15 anos de idade ele teria preparo físico suficiente para ir buscar ajuda sozinho? E a questão também não foi só essa, porque o restante do grupo só foi aparecer no outro dia, em uma outra localidade e muito mais longe onde eles estavam. Sim, na verdade, assim, um bom condicionamento a criança tem até melhor do que nós, né? Porque a criança é esperta e um ponto muito primordial e importante falar é que o Marco Aurélio ele não chegou até o cume da montanha, né? O grupo dele ele chegou, não foi nem na metade do caminho. Eles foram na parte baixa do Pico dos Marins, onde o Oswaldo se acidentou. Isso. E o Marco Aurélio, como chefe, teve que descer na frente para buscar essa ajuda, né? Então eles não chegaram a ir até o cume da montanha, né? O fato do grupo, junto com o chefe Juan, terem chegado na base bem mais tarde, no outro dia, pela manhã, foi pelo fato do Juan ter decidido tomar a trilha errada, ter caído na cidade de Marmelópolis, que é o outro lado da montanha, e depois ter pego a estrada de Marmelópolis até a base Marins, porque a base Marins já é município de Piquete, que é estado de São Paulo, certo? Então, assim,
O Marco Aurélio, ele tinha um preparo, com certeza ele tinha um preparo, ele era escoteiro, né? Mas é um mistério muito grande, ninguém sabe o que aconteceu com ele, porque nunca ninguém achou nenhum vestígio dele na montanha. Então é uma coisa que intriga nós moradores, aventureiros, trilheiros que vamos lá. É uma história que intriga muito a gente ainda até hoje, que não dá para saber o que aconteceu com ele. Ou seja, foi mais demorado, né? Ir para outro distrito, como eles se perderam, Exatamente. do que ir até o cume do Pico dos Marins. Isso, né? exatamente. Agora, sobre essa questão, você já teve algum relato, esse tempo todo que você tem de experiência com trilha, de desaparecimentos ou incidente nessa naturalidade? Sim, teve o caso do francês, né? Que sumiu. Ele desapareceu, ficou 20 dias desaparecido. E depois um caseiro de uma fazenda que tem no pé do Pico dos Marins encontrou ele devido ao cheiro forte de carniça que estava no local. E aí ele foi até o local e encontrou o francês lá. Fora isso, tem outros incidentes, outras coisas e acidentes também que já aconteceram na montanha, né? Justamente assim, com o meu grupo também já houve um incidente, né? Uma pessoa teve um infarto quando estava subindo comigo, infelizmente veio a óbito no meu grupo, né? Eu não ligo de falar isso aconteceu, na época saiu nas mídias, nas redes sociais, em todo lugar, mas foi um incidente. É um lugar que, como eu falei no começo, é um lugar que a gente precisa ter um bom preparo, ter conhecimento, se não tiver conhecimento, contratar um bom guia para chegar até o cume com essa pessoa. E eu sempre alerto para todo mundo, nunca faça trilha sozinha, por mais conhecimento que você tenha. Sempre vá com alguém. Por quê? Porque se você está sozinho, você quebra uma perna, se machuca ou lesiona alguma parte do corpo, você não tem como pedir socorro, porque é uma área que não pega celular, né? É uma área restrita, completamente de difícil acesso. Então, assim, vá com alguém para você não ter esse risco de se acidentar e vir a óbito, né? Acontecer alguma coisa de pior. Sobre essa questão que você falou, contratar um bom guia para subir não somente essa trilha, como outras trilhas também. Na sua opinião, qual foi o maior erro dessa expedição do Pico dos Marins quando o Marco Aurélio se perdeu? Principalmente também do chefe dos escoteiros que pediu para ele descer sozinho. Então, na minha opinião, tá? Eu acho que o chefe, o Juan, ele devia ter mandado alguém do grupo com o Marco Aurélio, né? Nunca deixar o menino ter descido sozinho, por mais que ele fosse chefe, por mais que ele tivesse conhecimento, mas não tanto conhecimento assim, porque era a primeira vez deles na montanha, né? Uhum. Então, assim, eu jamais enviaria, acho que o maior erro mesmo do Juan foi ter enviado ele sozinho até o local, até a base, para buscar ajuda, né? Então, eu acho que esse foi o maior erro dele nessa expedição deles para o Pico dos Marins. E você acha que hoje poderia acontecer algo parecido, mesmo com um grupo totalmente mais capacitado? Não estou dizendo que o outro não estava capacitado, mas com um grupo bem robusto. Você acha que hoje poderia acontecer algo parecido como foi no ano de 1985? Cara, eu acredito que sim, porque o Marins, como eu te disse, é muito grande, é uma região muito grande. Se vai uma pessoa, um grupo desconhecido, um grupo que não conhece a região, não conhece o local, alguém se fere e a pessoa tem que descer sozinha para buscar ajuda, qualquer coisa pode acontecer com ela. Se ela erra um caminho, ela pode cair numa fenda profunda, que tem muitas fendas na montanha. Se tiver um louco, um maníaco, sequestrar a pessoa, matar, a gente não sabe. A gente está num local de difícil acesso, longe da civilização, longe de tudo. Então qualquer coisa pode acontecer naquele lugar. Muitos animais também tem, né? Sim, e foi um dos motivos pelo qual o Juan depois foi acusado, né, pela polícia, e eles interrogaram o Juan lá na delegacia, acusando ele de ter matado o menino, por ele ter sido irresponsável de deixar o menino descer sozinho. Então, assim, é sempre bom a pessoa estar se prevenindo em relação a isso, né? Agora, para finalizar essa matéria, qual a mensagem que você deixa para aqueles turistas, né, que querem fazer esse tipo de trilha ou outras trilhas também? Qual a mensagem de motivação que você deixa, de alerta também? Então, o que eu sempre falo para os meus clientes, né? Fazer trilha é maravilhoso, né? Essa experiência de você se superar, por exemplo, numa montanha igual é o Pico dos Marins. Você se reconhecer por dentro, né? Ver o quão você está, o quão baixo, o quão alto você está de nível de saúde,
né? Tanto mental quanto física, para você testar. Então eu sempre falo isso para meus clientes, você viver aquilo é maravilhoso, é uma experiência incrível que talvez possa te curar de uma depressão, de uma crise de ansiedade, talvez possa te tirar de um vício como cigarro, bebida alcoólica. Eu já tive muitos clientes que deixaram de fumar, né, justamente por não ter conseguido alcançar o cume, e aí deixaram de fumar, melhoraram, entraram numa academia e voltaram melhores depois. Então assim, fazer trilha é muito bom, cura, né? Só que sempre com muita responsabilidade, como eu disse. É sempre bom você ter um bom guia, né? Nunca ir sozinho. E é isso, a natureza está aí. A natureza ela traz muitos benefícios para a nossa saúde, tanto mental quanto física. Então nunca deixem de fazer uma trilha, mas sempre com muita segurança. E o nosso objetivo nessa reportagem era subir até o Pico dos Marins, um dos pontos mais altos e imponentes da Serra da Mantiqueira. No entanto, por motivos ligados a investigações em andamento, não pudemos seguir até o cume. Por tudo isso, a nossa decisão de não subir o pico neste momento vai além da prudência. É um respeito à história, à segurança e à investigação que ainda é aberta sobre o caso. Marco Aurélio seguia pela trilha junto com outros 3 escoteiros e o chefe do grupo. Era 8 de junho de 1985. E o destino era o Pico dos Marins, um dos mais altos, cerca de 2.400 metros de altitude. Tudo parecia sob controle, até que um dos jovens se machucou e o grupo precisou se dividir. O que aconteceu naquela montanha permanece até hoje um dos mistérios mais misteriosos do Brasil. Foram dezenas de buscas com voluntários, bombeiros, cães farejadores, helicópteros, mas nenhum sinal concreto do Marco Aurélio foi encontrado. No entanto, Marco Aurélio nunca mais foi visto. Ao tentar buscar ajuda durante uma expedição no Pico dos Marins em São Paulo, estava sozinho na trilha, com uma lanterna, e desde então nenhum vestígio foi encontrado. O caso se tornou um dos maiores mistérios do Brasil e permanece sem solução até no dia de hoje. O erro do líder dos escoteiros foi crucial no desaparecimento de Marco Aurélio Simon. Um caso que intriga o Brasil há quase 4 décadas. Mas este erro não causou impacto apenas naquele momento. A escolha equivocada de um líder mal preparado teve consequências duradouras. Famílias foram devastadas, vidas foram marcadas para sempre. Pais, irmãos e amigos vivem até hoje sem respostas. Vítimas de uma falha humana que poderia ter sido evitada com responsabilidade e preparo. Um lembrete de que a confiança depositada em líderes deve vir acompanhada de preparo, bom senso e compromisso com a segurança daqueles que estão sob seus cuidados. E encerramos esta matéria sem a resposta que gostaríamos de dar. E talvez um dia o silêncio do Pico dos Marins revele o que estamos procurando há décadas. Se um dia o caso Marco Aurélio for solucionado, que a verdade traga paz para a família, para os amigos e para todos que nunca deixaram de buscar o enigma corpo de Marco Aurélio Simon.